Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Vou lançar a braba, hein? Você vai saber qual a real situação de Arrascaeta, que ao contrário do restante do elenco, não se apresentou, e lógico, a justificativa oficial do Flamengo e o que está acontecendo nos bastidores. Por falar em reapresentação, o time já está treinando para encarar o Resende na sexta-feira, com os principais jogadores à disposição do técnico Rogério Ceni. E Rodinei pode dar uma bolada para o Mengão. Ficou curioso, né? Então te prepara, porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem pisa do ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol! Já chega largando o like. Se você gosta dos vídeos deste canal, então compartilhe com a galera. E se quiser me seguir nas redes, ó, o link tá aqui. Mas vamos lá com a informação. Assista este vídeo até o final. E o Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira com seus principais jogadores, que até então estavam em recesso. Entre os quais, Gabigol, que se envolveu naquele problema, o jogador que foi pego em flagrante em um cassino clandestino. A direção do Flamengo já deixou muito bem claro que não vai fazer qualquer tipo de advertência ou multa ao atleta pelo ocorrido, já que o jogador encontrava-se de férias. Então, acredita-se dentro do Flamengo que é uma questão pessoal. O Flamengo vai colocar o seu departamento jurídico à disposição para consultoria e orientação para o Gabriel Barbosa, mas o Flamengo também não vai se meter, não vai colocar nenhum profissional do departamento jurídico à disposição do Gabigol, que vai ter que contratar aí de maneira particular para poder se defender. Ele que vai ter que responder pelo artigo 268 do Código Penal por desrespeitar uma determinação de autoridade local por conta de contenção de doença infecto-contagiosa, né? Foi o caso do alerta vermelho, né, da fase vermelha do estado de São Paulo. Mas até passando, virando essa página, até porque isso aí já é uma outra questão, uma questão policial, existe a possibilidade de que vários desses jogadores possam ser utilizados já na partida diante do Resende, sexta-feira, pelo Campeonato Carioca, quarta rodada da Taça Guanabara. O técnico Rogério Ceni, lógico, juntamente com o seu corpo técnico, os fisiologistas, preparadores físicos, vão avaliar a situação de cada jogador. Foi feita uma recomendação que eles se cuidassem ao longo desse período de recesso, que não cometessem recessos, como que foi o cometido pelo Gabriel Barbosa, mas todos eles serão avaliados e, lógico, aqueles que estiverem melhor fisicamente já ficam à disposição para voltar a atuar. E muita gente falando a questão, né, do Gabigol ter se exposto, né, ao risco de contaminação. Todos os jogadores na manhã desta segunda-feira foram submetidos a exames de Covid-19 para constatar se contraíram a doença durante este período de férias, né, pouco mais curtas, vamos dizer assim. E aqueles, lógico, que testarem positivo serão afastados do elenco, conforme já foi feito dentro do protocolo que é adotado pelo rubro-negro, né? A ausência, né, muita gente perguntando, mas e o Natan, né? O Natan não se apresentou nesta segunda-feira, mas, né, tem a ver com o fato de que todos os jogadores que participaram do Fla-Flu, tanto os titulares quanto os reservas que foram utilizados durante a partida, receberam folga nesta segunda-feira. Mas a tendência é de que ele não faça mais nenhuma atividade pelo Flamengo. Ainda hoje deve sair a liberação para que já nesta terça-feira ele siga para São Paulo para se apresentar ao Red Bull Bragantino. Trouxe essa informação no pós-jogo, logo após, né, a partida em que o Flamengo perdeu para o Fluminense pelo placar de 1-0, aliás, que placar enganoso, né? Mas vai muito também da incompetência do Flamengo, que teve o poderio da partida e não soube transferir isso para o placar. Mas fato é que o Natan, depois de mais uma atuação segura, né, na zaga diária do Flamengo, acabou negociado aí com o Red Bull Bragantino, embora o torcedor não tenha aprovado essa situação, né, a diretoria até justificando que precisa fazer caixa. Ao todo serão 27 milhões de reais que podem envolver essa negociação, o empréstimo com a opção, eu não diria nem opção, mas obrigação de compra, caso o jogador cumpra 25 jogos com a camisa do Bragantino, né? Para muitos aí é um valor razoável, para outros um valor
baixo, né, e cumpre já quase um terço, né, do que o Flamengo ainda precisa fazer ao longo deste ano, 90 milhões de reais de captação na negociação de atletas. E agora, antes da gente partir para o próximo assunto, eu gostaria de saber de você, né? Se a diretoria está certa nessa questão envolvendo o Gabigol de não punir nem advertir o jogador, já que entende que é uma questão pessoal. Você concorda com este ponto de vista dos dirigentes rubro-negros? Deixa abaixo o seu comentário. E você tá vendo essas letrinhas vermelhas aqui, abaixo do meu nome no vídeo, no seu smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E agora falando sobre o Rodinei, jogador que segue emprestado ao Inter de Porto Alegre. Tá com o filme queimado lá com parte da torcida por conta daquela expulsão na vitória do Flamengo por 2-1 na penúltima rodada do Brasileirão no Maracanã. Alô, Elusmar! Obrigado, hein, irmão? Fortaleceu de montão aquele milhãozinho. Mas a questão é a seguinte, o Flamengo estuda a extensão do contrato de empréstimo até o fim do ano, até 31 de dezembro. Pelo menos é o que o Internacional também espera, até porque o Inter não vai pagar o valor estabelecido em contrato de 4 milhões e 200 mil euros. Rapaz, curioso isso, né? O Rodinei com 29, quase 30, né? Para o Flamengo, vale mais do que o Natan, que não chegou nem aos 20 anos e tem um grande potencial, né? Mas fazer o quê, né, cara? Tudo bem. Então, o Internacional não tem como pagar esses 4 milhões de euros. Inclusive, Vozes do Gigante, um portal muito importante, né, que trata das notícias do Internacional, uma galera competentíssima que trabalha lá em Porto Alegre, é que trouxe essa informação e o Inter tenta, né, juntamente com a diretoria do Flamengo, estender o contrato e usa um argumento muito pertinente. O que acontece? O contrato de empréstimo termina em 30 de maio. Depois disso, o jogador automaticamente volta a ser do Flamengo, com o qual tem contrato até dezembro de 2022. Fato é que isso acontece antes da abertura para transferências internacionais. E o mesmo jogador não pode atuar por mais de 2 clubes em uma mesma temporada. Assim, inviabilizaria uma transferência do Rodinei no meio do ano. O Flamengo já recebeu sondagens do mundo árabe pelo jogador. 3 ao todo. Não chegou a ser formalizada uma proposta efetiva, mas existe sim a sondagem, né? Existe sim o interesse desses clubes árabes na contratação do Rodinei, que teve uma boa visibilidade, principalmente na reta final do Brasileirão, com aquela campanha do Inter, que chegou a ser líder na tabela de classificação. E isso pode, né, resultar na transferência do jogador. Por isso, o Flamengo pode aceitar a proposta do Internacional para a prorrogação do contrato de empréstimo sem ônus. Assim, ele continuaria atuando pelo Inter, né, jogador que é titular. No Flamengo, ele iria brigar por posição, dificilmente ele conquistaria a condição de titular da equipe e dessa forma, mesmo isso acontecendo, não conseguiria ser negociado. Teria que esperar a janela de 2022. Então, o Flamengo deve aceitar a manutenção de Rodinei lá em Porto Alegre até o fim do ano, mas com a expectativa de negociá-lo. Dessa forma, o Flamengo receberia uma farpela até maior do que os 4 milhões de euros, né, que estão previstos no contrato de empréstimo com o Internacional. O próprio Inter recebe também uma porcentagem da negociação como clube vitrine, exemplo do que aconteceu com o Jean Lucas no Santos e o Yuri César no Fortaleza. E o próprio jogador também vai fazer caixa, afinal de contas, o Rodinei tem essa preocupação, está se aproximando dos 30 anos e quer fazer a sua aposentadoria, o seu pezinho de meia, ficar todo mundo feliz. E você, o que você acha? Essa é a melhor opção para o Flamengo? Manter o Rodinei no Internacional? Deixa abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, você gosta, né, dessas taças aqui que aparecem no meu cenário? Então, você também pode ter a sua para tirar aquela onda.
fale com meu amigo Jarbas das Taças. Os contatos para falar com ele, inclusive o Zap, estão aqui na descrição do vídeo. E não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. E muita gente ficou de cabelo em pé com a informação do meu amigo Pedro Henrique Torre, dos canais ESPN, do grupo Disney, que afirmou que existe um clube do Egito interessado na contratação do Arrascaeta. E esse clube estaria disposto a desembolsar até 13 milhões de euros pelo jogador. Fato é que nenhuma proposta até agora foi formalizada ao Flamengo para contar com a Arrascaeta. E o jogador teria pedido a liberação de sua reapresentação nesta segunda-feira, o que acabou suscitando também essa possibilidade. Djalminha, ex-jogador do Flamengo e atual comentarista de futebol, também disse que existe uma rusga, existe um ruído na comunicação do staff do jogador, de seus representantes com o Flamengo, pelo fato de que houve uma promessa no início do ano passado de que haveria um novo contrato com um upgrade salarial para o Arrascaeta e também um aumento do valor da multa rescisória, até com uma possível extensão de contrato. Fato é que esta conversa não foi concluída porque eclodiu a pandemia e o futebol foi interrompido. Mas outros jogadores tiveram, o contrato ampliado e também um reajuste salarial. Casos do Gabigol, que foi adquirido em definitivo no início do ano passado, Bruno Henrique recebeu um novo contrato, Everton Ribeiro recebeu um novo contrato e desse quarteto mágico, o Arrascaeta acabou sobrando. Até outros jogadores, como é o caso do Willian Arão, o próprio René também teve o seu contrato renovado, Diego Alves teve contrato renovado com um aumento salarial. Então os dirigentes acreditam que faltou um pouco de carinho para o Arrascaeta, que está nessa fila para ter o contrato reajustado. Mas o Flamengo agora vive uma nova realidade financeira e lembrando que o Arrascaeta já recebe um salário pomposo, negócio de mais de R$1 milhão por mês. Então dá para aguardar ainda mais algum tempo para que essa conversa seja retomada. E outra, o Arrascaeta não cumpriu a meta de 4.000 minutos em campo por conta de convocações para a seleção uruguaia, lesões também que prejudicaram o jogador ao longo da temporada de 2020. Caso isso acontecesse, o jogador receberia um aumento salarial, uma bonificação na verdade, e o Flamengo automaticamente teria que adquirir 25% restantes que ainda estão vinculados ao Danúbio, do Uruguai, clube formador do atleta. E com isso, os representantes do Arrascaeta receberiam também uma fapelinha a mais como comissão. E aí, eles meio que pressionaram o Flamengo, já que o Arrascaeta ficou muito próximo, 3.600, 3.700 minutos em campo, e afirmam que faltou boa vontade ao Flamengo. Mas os representantes do Arrascaeta são meio problemáticos, e isso não somente agora do Flamengo não, já na época do Cruzeiro, eles não tinham uma relação muito boa com a diretoria do Clube Celeste. Fato é que o que eu posso tranquilizar vocês é que não passa pela cabeça do Arrascaeta jogar no futebol egípcio. O Arrascaeta tem sim uma meta de jogar na Europa, ele não esconde isso de ninguém, mas eu acredito que o Flamengo seja até uma vitrine muito melhor para o Arrascaeta, para seguir direto para a Europa, do que o inexpressivo futebol egípcio. Então, hoje, acho que a chance é mínima. O futebol a gente nunca pode descartar nada, mas eu acredito que seria uma chance mínima hoje do Arrascaeta sair do Flamengo, embora a diretoria esteja querendo fazer caixa. Imagina, 13 milhões de euros hoje seria a salvação do Flamengo para a temporada. Não ia precisar vender mais ninguém e existe também a necessidade desses 13 milhões de euros, para ter que pegar parte desse valor para a recomposição do elenco. Teria que recontratar algum outro jogador para a vaga do Arrascaeta, que hoje é um dos mais importantes atletas do elenco rubro-negro. Mas e você, Você negociaria o Arrascaeta? Ou acredita que o jogador é hoje imprescindível para o Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem o aplicativo, vá até o link na descrição e siga-nos. Se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Se você gostou desse vídeo, então compartilhe com a galera.
mas não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que abriram? Então, clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão!